Então, vamos lá, né? Mais uma semana do PET 3, semana 5, nono ano, com a professora Angelita Queiroz. Olá, alunos, sejam bem-vindos. Então, o tema dessa semana, o Brasil e a exclusão histórica das minorias sociais. Caro estudante, cara estudante, esta semana falar-se-á das razões para as exclusões históricas das minorias sociais. Lembrando que as minorias sociais não significa que esses grupos sejam pequenos em quantidade. Por exemplo, as mulheres são grupos sociais minoritários, mas são mais da metade da população brasileira. A população parda e negra é uma minoria social, mas não são mais da metade do total, mas são mais da metade do total populacional. Ou seja, mesmo sendo maiores em quantidade, as exclusões e violências que sofrem cotidianamente deixam esses grupos vulneráveis, tornando-os, portanto, numa minoria social. Agora vamos para a Constituição Cidadã. Aí uma foto, né, dela, da Constituição Cidadã de 1988. Promulgada em outubro de 1988, a atual Constituição do Brasil ficou conhecida como cidadã devido aos inúmeros artigos que a compõem, que versam sobre a liberdade e os direitos de todos, de todas, e quaisquer brasileiros ou brasileiras. Na época de sua elaboração, muitos políticos e determinados setores da sociedade eram contrários à participação popular e na elaboração de nossa atual Carta Constitucional. Esses setores utilizavam-se de um argumento bastante antigo e sempre excluiu os grupos mais pobres e vulneráveis à participação política. Diziam que o povo não sabia votar e não tinham conhecimento para gerir uma nação. Mesmo assim, no processo de elaboração da Constituição de 1988, mais de 100 emendas foram propostas pela população, o que gerou a cunha Constituição Cidadã. As principais características, né, então, da atual Constituição brasileira. Os povos indígenas. Os indígenas participam ativamente da Constituinte. O artigo 231 reconhece aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O mesmo artigo determina que cabe ao governo a demarcação dessas terras, como um meio de melhorar a experiência ou o pensamento. Relações raciais. Conquistas do movimento negro. O 5º artigo da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável, imprescritível e sujeito à reclusão, como um meio de perceber uma realidade superior, mais perfeita ou ideal. As liberdades civis, proibição da censura e garantia da liberdade de expressão. Garante também iniciativa popular para proposição de novas leis. Legislação de trabalho. Redução da jornada semanal passou de 48 horas para 44 horas. Direito a um abono ao sair de férias para trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, seguro-desemprego e 13º salário para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Demissões sem justa causa dá o direito de receber o correspondente a 40% de saldo do FGTS. A licença maternidade passou para 120 dias e criou-se a licença paternidade de 5 dias. Eleições diretas para presidente ou presidenta, governadores ou governadoras e prefeitos ou prefeitas. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores ou eleitoras. Caso nenhum ou nenhuma dos candidatos ou das candidatas obtiver a maioria absoluta, 50% mais um dos votos no primeiro turno, haverá um segundo turno. Redução do mandato presidencial para 4 anos, né? Então quer dizer que antes era mais tempo, poderia ser 8, 16, passa a ser somente 4 anos. O voto. Os analfabetos e as analfabetas ganharam o direito facultativo de votar. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros e para as brasileiras maiores de 18 e menores de 70 anos, e facultativo para os maiores de 70 anos, e para os jovens com 16 ou 17 anos. Facultativo é de acordo com a vontade da pessoa. Forma de regime e de governo. República Federativa e Presidencialista. Previu-se para 1993 a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo, e entre a república e a monarquia.
Agora vamos para as causas, né, contra as minorias, causa da violência contra as minorias no Brasil. Os antecedentes históricos para a violência atual contra determinados setores sociais, pobres, pretos, pardos, mulheres, população carcerária, moradores de rua, camponeses sem terra, indígenas e mulheres são: no Brasil, a violência é um fenômeno histórico que persistiu em todos os arranjos sociais, mesmo após diversas mudanças políticas. No período colonial de 1540 a 1822, a coroa portuguesa valia-se da violência para escravizar indígenas e negros, bem como para manter a centralidade política e a unidade territorial em uma colônia tão vasta. Durante o Império, de 1822 a 1889, o uso da violência permaneceu nos mesmos moldes, e houve também as rebeliões por emancipação política. Mesmo após a proclamação da República em 1889, que só atingiu legalmente seu apogeu democrático com a Constituição de 1988, praticamente 100 anos depois, a violência persiste como instrumento do Estado, especialmente para reprimir populações pobres. Durante os períodos de ditadura, Estado Novo, né, de 1937 a 1945, e o golpe militar de 1964 a 1985, a violência também foi utilizada como mecanismo de repressão política. Mecanismo esse que não foi completamente desmontado após a redemocratização, pois algumas de suas práticas foram mantidas e ainda hoje reverberam, por exemplo, na crescente letalidade policial, né, letalidade na morte, né, dos policiais. Durante as causas para a violência contra as populações periféricas, pode-se citar o racismo estrutural, visto que a maior parte da população negra e parda nas grandes cidades reside em áreas periféricas. A falta de todas as estruturas de urbanidade, no caso saúde, educação, políticas de assistência, saneamento e o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem uma relação direta com a violência e com a letalidade policial. A competição entre as facções rivais, a circulação de armas e a ineficácia do Estado nas periferias são os fatores para a escalada da violência em várias regiões. Outro fator que agrava os quadros de violência é a desigualdade social. Os homicídios concentram-se em bairros pobres. A situação se agrava quando se conjugam a desigualdade e o racismo. A estigmatização da figura do negro como potencial suspeito faz com que a possibilidade de um jovem negro morrer vítima de homicídio seja 23,5% maior que a de um jovem não negro. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, cerca de 70 são negras. Outro problema ligado à violência é a circulação de armas. De cada 1% de armas a mais em circulação, aumenta-se em 2% o número de homicídios. O principal grupo assassinado no Brasil é o de jovens entre 15 e 29 anos do sexo masculino. Quando se estratifica o perfil étnico-racial, 75,7% das vítimas são pretas e pardas. Essa assimetria também ocorre entre as mulheres. 68% das vítimas de homicídios eram mulheres negras. Outro dado preocupante é o de que desde 2017 temos uma redução nos homicídios entre os negros e um aumento nos homicídios de negros, refletindo uma escalada da violência institucional contra esse grupo minoritário social. Agora, as consequências da violência no Brasil. Como no Brasil, a morte violenta figura entre as principais causas de óbito de jovens entre 18 e 24 anos do sexo masculino, isso significa, em médio e longo prazo, uma mudança demográfica, já que a expectativa de vida da população brasileira está aumentando, enquanto a natalidade está diminuindo e a população jovem é o grupo mais atingido por mortes violentas. A alta taxa de homicídios nessa faixa etária traz consequências econômicas ao dizimar parte expressiva da força produtiva do país. Os altos índices de mortes violentas também sobrecarregam o sistema público de saúde. Por fim, a perda de liberdades democráticas, de expressão, de associação, de ir e vir, mesmo o direito de propriedade, em muitas partes do Brasil, é afetado pela violência. Então, é complicada a situação. Agora vamos para as atividades dessa semana.
Liste as principais características da Constituição Brasileira de 1988. Direito à terra aos indígenas, criminalização do racismo, proibição da censura e garantia da liberdade de expressão, né? Legislação de trabalho, eleições diretas para presidente, presidenta, governadores, governadoras e prefeitos e prefeitas. Os analfabetos e as analfabetas ganharam o direito facultativo de votar. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros e as brasileiras maiores de 18 anos. E forma e regime de governo, república federativa e presidencialista. Agora, no número 2. Quais as principais consequências das altas taxas de violência para, né, os vários grupos da sociedade brasileira atual? A alta taxa de homicídios para a sociedade, né, traz consequências econômicas ao dizimar parte expressiva da parte produtiva do país. Os altos índices de mortes violentas também sobrecarregam o sistema público de saúde. Por fim, a perda de liberdades democráticas de expressão, de associação, de ir e vir, e mesmo o direito de propriedade, e em muitas partes do Brasil, isso é afetado pela violência, né? Então, as consequências. 3. Qual a relação entre violência e racismo no Brasil? Então, outro fator, né, que agrava os quadros... de violência é a desigualdade social, né? Os homicídios concentram-se em bairros pobres. A situação se agrava quando se conjugam as desigualdades e o racismo. Então, olha aí o racismo aparecendo, né? O racismo estrutural. A estigmatização da figura do negro como potencial suspeito faz com que a possibilidade de um jovem negro morrer vítima de homicídio seja 23,5% maior que a de um jovem não negro. E a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, cerca de 70% são negras. 70 pessoas, né? Então, 70% das pessoas assassinadas no Brasil são negras, de acordo com os dados aí. E a 4, uma da FASA, né? Analisando a charge de Latuf, podemos perceber que o combate à violência no Brasil, então temos uma charge aí, né, vista pela classe média, né, a violência, o policial entrando na favela, né, então operação militar na favela, um senhor assistindo no sofá, e pelo morador da favela, né, ele leva um tiro e acaba morrendo. Então a correta seria a letra C, retrata uma compreensão diferente da violência dependendo do olhar de quem a analisa. Obrigado pela participação, continuem firmes, vocês são capazes. Até a próxima.